O homem que negociava os direitos de futebol da TV Globo reapareceu em uma entrevista enigmática. Marcelo Campos Pinto garante que nada é feito na emissora sem o que chamou de uma orientação superior. Acusado de negociar propina em nome dos irmãos Marinho, Campos Pinto está no radar da investigação do FIFA Gate, nos Estados Unidos. Os donos do futebol, numa foto feita na Argentina. Até então eram amigos de décadas. J. Ávila, dono da empresa Trafic. Marcelo Campos Pinto, o homem forte do futebol da TV Globo. E Ricardo Teixeira, presidente da CBF e cartola da FIFA. Quando o jornalista britânico Andrew Jennings fez esta pergunta a Teixeira numa reunião da FIFA na Suíça. Hello, Mr. Teixeira, can we talk to you, please? Did you take your bribes through the Sanod Company? Mr. Teixeira! O castelo do cartola brasileiro já estava ruindo. O Jornal da Record foi o primeiro a noticiar no Brasil o conteúdo deste documento da promotoria da Suíça. Uma lista com as propinas pagas pela ISL, empresa ligada à FIFA, a Teixeira e João Avelange, que garantia o monopólio da Globo sobre as transmissões da Copa do Mundo no Brasil sem concorrência pública. No câmbio de hoje do franco suíço, equivalente a 220 milhões de reais. A Globo era tão próxima da ISL que quando a empresa suíça chegou perto da bancarrota, os irmãos Marinho adiantaram um pagamento de milhões de dólares para tentar evitar a falência. Quando a lista das propinas se tornou pública, Ricardo Teixeira deixou a CBF e a FIFA. Neste prédio luxuoso de São Paulo ficava a Trafic, uma empresa que intermediava a venda de direitos de transmissão do futebol. O dono dela, J. Ávila, foi delatado por um cartola dos Estados Unidos e decidiu colaborar com o FBI. Entregou quase todos os antigos parceiros. Chegou a atrair Ricardo Teixeira para um restaurante de Miami e levou um gravador. O jornalista Alan de Abreu escreveu um livro sobre o delator J. Ávila. Em seus depoimentos, Ávila poupou seu grande amigo Marcelo Campos Pinto e seus sócios da TV Globo. Ele havia comprado da família Marinho emissoras no interior de São Paulo, em negociações obscuras. Foram operações muito complexas que eles fizeram, né, para a compra dessas emissoras pela família Ávila, né? Primeiro, o uso de empresas de prateleira, que não é algo em si ilegal, mas me causou uma certa surpresa. E segundo, e aí é o mais suspeito, é o uso de dinheiro vivo, né, em cash, foram milhões. Depois da compra, o filho de José Roberto Marinho, Paulo, se tornou sócio minoritário de Ávila na emissora de São José do Rio Preto. Na TV de Sorocaba, João Roberto Marinho figurou como sócio minoritário dos filhos de Ávila, Stefano e Renata. Até 2010, meados de 2010, eles permanecem minoritários, depois eles saem também, né? Hoje não é só da família Ávila, hoje a rede inteira. A delação de Ávila nos Estados Unidos deixou claro que o FIFA Gate colocou em risco o controle da Globo sobre o que ela tem de mais lucrativo, as transmissões de futebol. Assim que Teixeira deixou a CBF, o executivo da Globo encarregado de negociar os contratos do futebol, Marcelo Campos Pinto, tratou de se aproximar dos sucessores. Num e-mail, ele tratou Marco Polo Del Nero como presidente. O dirigente paulista ainda era apenas diretor da CBF. Em 2015, num evento público, Campos Pinto chamou José Maria Marim de presidente eterno da CBF. Pouco mais de 20 dias depois, Marim foi preso por corrupção na Suíça.
Ao depor no FIFA Gate em Nova York, o delator argentino Alejandro Burzaco denunciou que as novas amizades do executivo da Globo eram movidas à propina. Segundo Burzaco, foi num jantar neste restaurante de Buenos Aires que ele e Marcelo Campos Pinto, representando a família Marinho, combinaram com José Maria Marinho e Marco Polo Del Nero o pagamento de propina pelos direitos de transmissão das Copas Libertadores e Sul-Americana. Burzaco também disse que a TV Globo, a Televisa e sua empresa, a Torneos, pagaram 15 milhões de dólares, o equivalente a 79 milhões de reais pelo câmbio de hoje, ao cartola argentino Julio Grondona, que tinha poder nos bastidores da FIFA pelos direitos das Copas de 2026 e 2030. Marcelo Campos Pinto tinha procuração dos donos da Globo para negociar com a FIFA todos os eventos. A investigação do FIFA Gate nos Estados Unidos continua. Na ação mais recente, os promotores identificaram uma remessa suspeita de 2 milhões de dólares, o equivalente a 10,5 milhões de reais, feita por uma emissora de TV brasileira de Nova York para a Suíça. O autor do livro Cartão Vermelho, Ken Bensinger, disse ao Jornal da Record que a emissora é a Globo e que a remessa pode ter relação com os direitos da Copa do Mundo. And also global. Marcelo Campos Pinto, ele mesmo acusado de receber 1 milhão de dólares, o equivalente a mais de 5 milhões de reais em propina, foi afastado da Globo em 2015. Marcelo sabe muito do jogo sujo nos bastidores do futebol brasileiro. A saída do Marcelo Campos Pinto da direção do esporte da Globo, no auge do FIFA Gate, é um indicativo, né, de que há algo suspeito aí, né? Recentemente, ele reapareceu numa entrevista ao canal Pluri com uma mensagem que é de tirar o sono dos donos da Globo. Uma empresa como a Globo, ninguém faz nada sem cumprir uma orientação superior. É uma empresa muito hierárquica. Tem uma hierarquia muito rígida, você pode discutir, debater, mas no fim das contas você vai cumprir o que for determinado. Durante esta semana, o Jornal da Record denunciou que as organizações Globo fazem questão de esconder. Enquanto o Brasil comemorava a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos, os brasileiros não tinham ideia do escândalo que seria revelado anos depois, envolvendo a compra de votos. O ex-governador Sérgio Cabral comandou o esquema de corrupção que garantiu a vitória da cidade. A empresa dos Marinho sabia de tudo. Não mostrou isso em seus telejornais. E ainda se beneficiou das negociatas. A Globo também teria pago propina para garantir o monopólio das transmissões da Copa do Mundo, da Copa América e da Libertadores. A delação de um dos doleiros da Lava Jato, que está preso, revelou que a família Marinho, dona da Rede Globo, recebia pacotes de dólares semanalmente na sede da emissora. Seria uma jogada para enganar as autoridades. Durante anos, a Globo usou o poder e a influência para escapar da justiça. A filha de João Roberto Marinho, herdeiro do grupo, construiu uma fortaleza numa área de proteção ambiental. O que aconteceu? Nada. João Roberto também foi flagrado pela Receita Federal por sonegar impostos em negócios de cavalos de raça. Investigações, denúncias e processos do Grupo Globo e da família Marinho. O império das comunicações no Brasil, nascido e apoiado pela ditadura militar. Um poder que os donos fazem de tudo para tornar o império oculto. Os escândalos das organizações Globo lançam no ar uma pergunta: a lei está realmente acima de todos os brasileiros?
Procurada, a TV Globo não se pronunciou.